E temos entrevista importante agora, a gente recebe aqui na CNN em São Paulo, não só a Débora Bergamasco, mas o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, daqui de São Paulo. Deputado, mais uma vez, muito boa tarde, bem-vindo, sempre bom ouvi-lo sobre as questões da política nacional, em especial agora com o MDB, depois de uma disputa tão acirrada aqui na cidade de São Paulo, conseguindo levar o prefeito Ricardo Nunes para o segundo turno contra Guilherme Boulos, do PSOL. Queria que o senhor já nos trouxesse um pouco de como que vai ser a estratégia principal dessa campanha de segundo turno. Vai se manter a estratégia de ter o governador Tarcísio de Freitas como principal fiador do prefeito Ricardo Nunes, ou a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser mais intensa nessas 3 semanas que nos separam do segundo turno, da definição de quem vai governar São Paulo pelos próximos 4 anos? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. É um prazer estar aqui na CNN e falar um pouco sobre essa caminhada absolutamente vitoriosa do Ricardo Nunes como prefeito, como gestor, que ontem acabou em primeiro lugar nesse primeiro turno, o que nos deixou muito felizes e confiantes. Claro que é muito trabalho, a gente tem que ter o pé no chão, vamos continuar trabalhando com seriedade, mas o fato é que a população aprovou a gestão do Ricardo Nunes nas urnas, né? Uma gestão que colocou a periferia no orçamento da cidade. A gente caminha nos bairros em São Paulo, todos os bairros você tem alguma obra, algum atendimento de política pública que chega realmente nos mais pobres, e foi a periferia de São Paulo que reconheceu essa boa gestão do Ricardo, que colocou ele no segundo turno em primeiro lugar. Então, para nós do MDB, é um orgulho muito grande ter um cara que é jovem, um cara que é realizador, que é técnico, que é um grande gestor à frente da maior cidade da América Latina. Presidente, e quanto... Primeiro, boa tarde para o senhor, parabéns pela vitória, obrigada por estar aqui. E quanto à estratégia agora desse segundo turno? Olha, o Yuri perguntou sobre a questão da presença do governador Tarcísio. O governador Tarcísio foi um grande parceiro do Ricardo, não só na eleição, na verdade é um grande parceiro na gestão. Muitos dos avanços que o prefeito Ricardo Nunes teve nas políticas públicas, nas entregas, na melhora de qualidade de vida da população da capital de São Paulo, foram fruto dessa parceria do prefeito Ricardo Nunes trabalhar junto com o governador Tarcísio de Freitas. Isso dá estabilidade, isso mostra que não há uma disputa, e sim uma união para buscar o bem comum. Então, claro que o governador Tarcísio continua muito firme na gestão e no apoio na eleição. E também é muito importante o apoio do ex-presidente Bolsonaro, que no primeiro turno esteve percorrendo todo o país, e eu tenho certeza que nesse segundo turno ele terá uma participação mais presencial na campanha do Ricardo Nunes. Claro que ele participou da convenção, foi um momento muito importante da união de todas as correntes. O Ricardo representa a união dos partidos de centro e dos partidos da direita. Portanto, nós teremos um caminho ainda longo a percorrer, uma eleição dura, mas eu tenho certeza que o Ricardo tem todas as condições de vencer a eleição para que possa continuar esse trabalho. O Ricardo já fez muito, o Ricardo está fazendo muito, mas ele tem condições de fazer ainda mais. E a estratégia vai ser mostrar que, de um lado, tem alguém com grande experiência de gestão, que já foi 2 vezes vereador, que já cuidou de relatar o orçamento e a LDO do município, que é um especialista em finanças públicas e melhorou muito a saúde financeira do município,
E do outro lado tem alguém que não tem nenhuma experiência administrativa, que nunca foi secretário quando o PT governou a capital, nunca foi ministro quando o PT esteve no governo federal, portanto, não tem experiência administrativa. É importante fazer essa comparação, porque o que está em jogo nesse segundo turno é o futuro de 12 milhões de pessoas que vivem na capital. Então, eu tenho certeza que as pessoas vão analisar. O Ricardo é um grande gestor e tenho convicção que esse projeto de fazer São Paulo uma cidade ainda melhor sairá vitorioso. Deputado, presidente Baleia Rossi, eu vou trazer aqui o Pedro Venceslau para participar da entrevista conosco, também comigo e com a Débora. Pedro Venceslau, Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, te escuta. Boa tarde, presidente. Dentro do MDB, existe uma ala que apoia o presidente Lula, tem alguns ministros que são do partido, entre eles a ministra Simone Tebet. Se eventualmente a ministra Simone Tebet decidir vir fazer campanha para Guilherme Boulos aqui em São Paulo, a pedido do presidente Lula, isso poderia gerar algum constrangimento na legenda? Isso seria permitido pelo partido ou não? Você sabe, Pedro, que essa eleição, a gente sempre falou que todo mundo fica um pouco de olho na eleição da capital de São Paulo. Por ser a cidade, a maior cidade do país, a maior cidade da América Latina. E essa eleição, particularmente por ter uma chegada com 3 candidatos com condições de passar para o segundo turno, e pelas características, infelizmente, de muita agressividade, de muita briga, o Brasil inteiro estava olhando a eleição de São Paulo. E o MDB se uniu muito. Claro que os parceiros e os líderes de outros estados se uniram na torcida, mas todo o MDB do Brasil torceu para que o Ricardo pudesse ter esse primeiro momento de grande vitória, porque você terminar uma campanha dessa em primeiro lugar é muito significativo e honra o nosso MDB, porque é uma gestão competente, é uma gestão que foi reconhecida pela população. Então, pelo contrário, a ministra Simone Tebet sempre ligando, perguntando, se preocupando com a questão aqui da capital e não tenho dúvida que todos os MDBistas do Brasil estão torcendo para que o Ricardo Nunes seja reeleito, porque todos reconhecem que é o melhor projeto para São Paulo. Presidente, tenho mais uma pergunta para o senhor. Gostaria de saber se haverá um movimento, depois de tudo que aconteceu no primeiro turno, todas as confusões aí da campanha, se haverá um movimento da campanha de Ricardo Nunes para buscar o apoio de Pablo Marçal. Olha, o que importa para a campanha do Ricardo Nunes é dialogar com o eleitor do Pablo Marçal. Nós reconhecemos que ele foi um fenômeno, né? Ficou em terceiro lugar com 28% dos votos, uma votação expressiva, significativa, e um eleitor que tem tudo para entender que nesse momento nós temos 2 projetos. E o projeto do Ricardo Nunes, que é um projeto que une o centro e a direita, para que o PSOL, que está na extrema esquerda, não venha administrar a maior cidade do Brasil, a nossa capital. Eu tenho absoluta convicção, até pelas características do prefeito Ricardo Nunes, que é um cara cristão, que é um cara conservador, que é um técnico, que é alguém que está fazendo uma política de economia liberal na Prefeitura de São Paulo, ele vai se conectar com todos os eleitores que, nesse primeiro turno, votaram no candidato Pablo Marçal, no candidato Datena, na candidata Marina Helena, na candidata Tabata. Nós temos que mostrar que existe um caminho seguro para o futuro de São Paulo, que é a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Essa é a ideia principal da campanha.
Presidente, deixa eu aproveitar a sua presença, além de falar aqui da capital paulista, como o senhor disse, o Brasil inteiro acaba olhando para cá pelo tamanho da cidade, mas o MDB também já conseguiu duas vitórias importantes em duas capitais da região norte, Boa Vista, em Roraima, e Macapá, no Amapá, e disputa também Porto Alegre, quase já resolveu a fatura no domingo, faltou menos de 1% dos votos válidos. E tem uma disputa que eu queria jogar o holofote, que é ali em Belém do Pará, cidade que vai receber a COP30, cidade que é capital de um estado governado pelo MDB, o Pará, de Helder Barbalho, e o candidato do seu partido, Igor Normando, vai enfrentar um candidato bolsonarista, o delegado Éder Mauro. Lá, a participação, presença e uma maior proximidade do candidato do MDB, não só com o governador Helder Barbalho, mas com o presidente Lula, vai ser importante para que ele saia bem-sucedido dessa campanha no segundo turno? Olha, o MDB está muito esperançoso em ganhar as 3 disputas nas capitais. Tanto aqui em São Paulo, que nós já falamos, quanto no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com o Sebastião Melo. Aliás, o Melo fez 49% dos votos válidos no primeiro turno, vai para o segundo turno, mas é importante que se faça uma consideração. Porto Alegre sofreu com aquela catástrofe, né, climática, com aquele problema que teve, e o Melo foi um gestor que abraçou a população no momento difícil, fez uma boa gestão, conseguiu, junto com a população e com a ajuda de todo o Brasil, superar os grandes problemas que Porto Alegre teve. E quando ele recebe 49% dos votos no primeiro turno, é uma aprovação por parte da população, de uma gestão muito competente, por isso a gente está muito confiante na reeleição também do Melo. O Igor, em Belém, é um jovem, é um cara que já tem um trabalho grande como deputado, foi secretário do governador Helder Barbalho, que é um dos grandes líderes do MDB nacional, um dos governadores mais bem avaliados do Brasil. E o MDB respeita muito as características regionais. Portanto, tenho certeza que o que move o voto para prefeito é a gestão, é você poder dialogar com a população, é você apresentar um bom projeto, é você passar segurança e esperança para a população. E eu tenho certeza que o Igor, com a sua juventude, mas com a sua experiência, pelo que ele já fez, principalmente de intervenções para melhorar a vida das pessoas em Belém, que ele tem todas as condições, com a parceria com o governador Helder Barbalho e com todos os apoios que virão no segundo turno, que ele possa ganhar a eleição. Nós estamos na torcida, eu tenho convicção que isso vai acontecer. Pedro Venceslau vai fazer mais uma perguntinha para o senhor. Desculpa ficar te segurando, aproveitar a sua presença aqui. É um prazer. Mas agora eu passo para o Pedro Venceslau. Presidente, foi uma surpresa para o senhor o resultado em Salvador, o desempenho do Geraldo Júnior, que é vice-governador. Esperava-se que ele tivesse um resultado melhor ali no primeiro turno, eventualmente fosse até o segundo, apesar do favorito sempre ter sido o atual prefeito. Olha, o Geraldo Júnior é um grande político, foi vereador, presidente da Câmara de Salvador, é um grande articulador. Agora, ali em Salvador, nós tínhamos um prefeito que estava muito bem avaliado, muito forte e candidato à reeleição. Só de ter enfrentado essa eleição, de ter colocado o nome à disposição e ter feito um debate leal, propositivo e mostrar que o MDB em Salvador tinha um projeto para o futuro, o Geraldo Júnior já é um vitorioso. Ele é vice-governador da Bahia e honrou o nosso partido. É uma pessoa que tem uma vida política consagrada, não é simples e não é fácil você chegar a um cargo de tamanha relevância como a vice-governança
do estado da Bahia. Portanto, eu tenho certeza que o Geraldo Júnior fez uma boa campanha, lutou muito, com muita garra, com muito entusiasmo. Infelizmente, não teve sucesso, mas só ganha e só perde a eleição quem disputa. E ele teve a coragem de colocar, mesmo numa situação adversa, com todas as dificuldades, o nome dele à disposição. Presidente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O MDB tem um histórico de fazer o maior número de prefeituras, se não me engano, há 20 anos. E nessa eleição acabou sendo superado por pouco pelo PSD de Gilberto Kassab. E cito o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, porque vocês dois estavam ontem no mesmo palanque com o prefeito Ricardo Nunes. Então eu sei que eu não estou cometendo nenhuma indiscrição aqui, nem nenhum constrangimento. Mas queria ouvi-lo, então, o que significa para o senhor o resultado geral aí do MDB, que conseguiu crescer o número de prefeituras, embora não seja mais o partido com maior número de prefeituras, e se essas vitórias no segundo turno, de alguma forma, compensam ter deixado de ter o maior número de prefeituras. Você sabe, Yuri, que não existe essa competição entre partidos. Isso é coisa nossa de jornalista, né, presidente? O que a gente tem que fazer a disputa e fazer uma análise é interna do MDB. E eu vou te dar um dado que mostra o sucesso que foi para o MDB essa eleição. Nós tivemos, nas duas últimas eleições, uma curva descendente de número de prefeitos eleitos, em 2016 e 2020. Em 2024, nessa eleição, nós saímos de 774 prefeitos eleitos em 2020 para 850 prefeitos eleitos em 2024. Então, um acréscimo de 10% no número de prefeitos eleitos. Se a gente pegar de vice-prefeitos, em 2020, nós elegemos 686 vice-prefeitos. Agora, 795 vice-prefeitos eleitos. Então, um acréscimo de bem mais de 10%. E de vereadores, nós elegemos em 2020 7.237 vereadores e esse ano 8.093. Se é para fazer uma disputa de eleitos, eu peço para que vocês somem quantidade de prefeitos, de vice-prefeitos e de vereadores eleitos. O MDB foi o que mais mandatários eleitos pelo voto popular teve nessa eleição. Mas nós estamos muito felizes, porque quando você tem uma curva, você consegue fazer uma curva ascendente, isso é um sinal muito claro de que o partido se fortaleceu naquilo que para nós é mais caro, que é o municipalismo, que são os municípios brasileiros. Estou sorrindo aqui, presidente, porque, olha, não tem disputa entre os partidos, não. Mas se somar isso, o MDB... Não, porque tá cada um pega... Eu entendi, porque e nós também fomos proporcionalmente, o partido que mais elegemos vice e mais elegemos vereadores. Perdemos por pouquinho de prefeitos. Então, soma todo mundo e coloca um número. Tá é justo, é um critério objetivo e justo. Tá certo. E agora, só para encerrar, nacionalizando de novo muito rapidamente, presidente, eu gostaria de entender o seguinte. Nesse primeiro turno, o presidente Lula fez a opção, ao olhar o cenário eleitoral, ele fez a opção do seguinte, olha, não vou entrar de cabeça nas disputas municipais, para não me indispor também com aliados, porque às vezes você vai lá defender um candidato que nem é tão competitivo do Partido dos Trabalhadores, mas aí vai desagradar aliados que são essenciais lá no Congresso Nacional. Eu queria saber sobre a perspectiva do MDB, se esse cuidado do presidente Lula, se ele faz diferença no fim das contas. Na verdade, aqui na capital de São Paulo, nós tivemos a presença do presidente apoiando o candidato adversário do MDB, com a presença bastante maciça. Mas nós entendemos que a eleição municipal, ela tem que discutir os problemas do município. Muito por isso, o Ricardo Nunes teve o sucesso que teve.
quando as pesquisas muitas vezes não mostravam que ele chegaria em primeiro lugar, os analistas políticos colocavam em xeque, sempre questionavam esta capacidade da população, principalmente dos mais pobres, de reconhecer uma gestão competente, honesta, realizadora, nós chegamos à conclusão que eleição municipal é para se discutir a política pública de saúde, a política pública de educação, de segurança, quais são os projetos que são apresentados. Por isso que a gente está otimista. Eu acho que, principalmente, nós temos 2 projetos claros na capital de São Paulo. Um, com experiência, com o Ricardo, que está fazendo uma bela gestão. O outro, absolutamente um candidato que não tem experiência nenhuma. Então, eu acho que a discussão local dos problemas reais da população, essas discussões prevaleceram. E, nessa linha, nós vamos, com humildade, trabalhando muito, mostrar para todos que o caminho seguro para São Paulo é a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Deixa eu agradecer a presença do Pedro Venceslau nessa entrevista comigo e com a Débora Bergamasco, mas principalmente ao presidente nacional do MDB. Deixa eu pedir para o pessoal colocar aqui na nossa tela, Débora, para a gente se despedir aqui do presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, gentilmente veio aos estúdios da CNN aqui em São Paulo. Presidente, uma boa campanha para o senhor, não só aqui na cidade, em todas as cidades que o MDB disputa segundo turno. Tem essas 3 capitais, tem outras cidades aqui da região metropolitana, do interior do estado. E portas sempre abertas para o senhor quando tiver informação. Conta para a gente primeiro. Obrigado, Yuri, Débora, Pedro. Um prazer falar aqui na CNN, estou sempre à disposição.